Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui, eu, pastor João Márcio, para continuarmos meditando sobre os nossos relacionamentos. Tivemos recentemente falando sobre o nosso relacionamento com Deus e agora estamos no nosso segundo momento de estudo, falando do nosso relacionamento conosco mesmo. Ontem nós falamos sobre uma sondagem que a gente precisa fazer da nossa vida, fazer uma sondagem nossa, do nosso ser. E hoje quero falar com você um pouco sobre fazermos um check-up do nosso caráter. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quando você pensa em uma pessoa, quando você analisa uma pessoa, os seus feitos, você leva mais a sério um defeito de caráter ou um defeito nas habilidades dessa pessoa? Certo é que o dia a dia, o nosso caráter ele é provado, ele é colocado publicamente. Nós precisamos, como cristãos, estarmos atentos a isso. Eu quero abrir o estudo de hoje com um texto muito jóia, um texto dos Salmos 15. E eu queria que você, enquanto eu estou fazendo a leitura desse texto, eu queria que você analisasse, observasse aí atentamente o que te chama a atenção nesse texto da palavra de Deus. Amém? Vamos lá? Quem, Senhor, habitará no tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, e o que não difama com sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, e o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Que coisa, né? Quando a gente olha com atenção para esse texto, vemos a necessidade de fazer mesmo esse check-up do nosso caráter. E não é fácil, queridos, manter esse padrão colocado aqui pelo salmista, não é verdade? E quando a gente pensa no nosso caráter, quando a gente pensa nos nossos valores, nos princípios e mesmo no nosso caráter, quando a gente pensa nessas coisas, quase sempre, querido, nós vamos precisar de um ambiente cristão saudável para serem mantidos esses padrões, esses princípios na nossa vida. Na medida que eu e você deseja crescer em nosso caráter, nós vamos precisar nos aproximar de pessoas, sabe, que demonstram qualidades positivas e que nos encorajam a buscar esse amadurecimento. Todos nós temos pontos cegos. Já viu falar de ponto cego? Ponto cego, a gente sempre faz essa referência no trânsito. É quando você está dirigindo e você olha no retrovisor e você não consegue visualizar algumas coisas que estão em um determinado ângulo que a sua visão não alcança. Isso acontece geralmente com motos, com motociclistas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não está vendo. Então a gente chama isso de ponto cego. E com certeza existe muitos pontos cegos na nossa vida.
coisas que a gente não está enxergando e que são importantes e que precisam de uma atenção especial da nossa parte. E se nós desejamos crescer, eu creio que há esse desejo no meu coração, no seu coração de crescer, por que às vezes a gente não cresce? Por que às vezes a gente oscila? Né? A gente tem o desejo de crescer, mas a gente não consegue chegar nesse crescimento desejado. Seu caráter, querido, enfim, vai ser um reflexo dos seus relacionamentos mais íntimos. Seja no seu relacionamento familiar, seja no seu relacionamento num grupo pequeno, numa célula na igreja, seja no seu relacionamento com um líder, com um discipulador. Todos esses relacionamentos serão fundamentais para nos ajudar a crescer e tornar a nossa vida cada dia mais parecida com Jesus Cristo. Eu queria que você registrasse algo muito, muito importante aí no seu coração nesse momento. Lembre-se de uma coisa: o seu alvo de crescimento não é para se tornar melhor do que as pessoas à sua volta. Olha, eu vou crescer com o objetivo de ser melhor do que os outros. O nosso objetivo deve ser sempre crescer para se tornar cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Amém? E com esse alvo, um alvo desse tamanho, dessa envergadura, com certeza a gente vai precisar de toda ajuda possível. A gente não vai conseguir alcançar isso sozinho. Crescer no nosso caráter é muito difícil, queridos. É algo invisível, é algo difícil de medir. Então, uma coisa é certa: o nosso caráter está totalmente ligado aos nossos relacionamentos. E tanto o nosso caráter como os nossos relacionamentos, eles podem ser melhorados. E eu quero deixar aqui, uma ferramenta prática, uma ferramenta que pode te ajudar a crescer tanto nos seus relacionamentos como também no seu caráter. Nesses dias de quarentena, esse exemplo, essa analogia que eu quero fazer contigo tem a ver com a culinária, né? E nesses dias de quarentena, as famílias estão se reinventando aí na questão da alimentação. Não é fácil, né? Comida toda hora. Então a gente tem que usar a criatividade. Aqui em casa, a pastora Gorete, ela tem lançado mão de tantas ferramentas maravilhosas. E ultimamente ela tem feito um bolo de cenoura maravilhoso. E eu queria usar essa analogia do bolo para vocês. Imagina, para fazer um bolo a gente precisa de uma forma. Então a forma que geralmente é usada aqui em casa é uma forma retangular, né, que tem 4 lados e é no formato retangular. E quando eu penso em fazer um bolo, então no caso nosso aqui, né, tem sido feito bolo de cenoura, então eu penso logo nessa forma. Pensou nessa forma aí? Né? Existem várias formas, mas eu queria que você pensasse nessa aí, retangular, para ficar mais fácil. E então, nós temos um segundo elemento, que é a massa, né? Que são os elementos que são juntados ali, então, para formar o bolo. Então, nós temos a forma e temos o bolo. Essa massa, querido, seria a nossa qualidade, seria aquilo que a gente quer alcançar. O nosso objetivo final é termos o bolo, mas a princípio a gente só tem a massa. Essa massa, ela vai ter que ser colocada dentro dessa forma, ser levada ao forno e assada. E quando isso acontece, aí a gente vai ter o bolo. Aí essa massa, que antes não tinha uma forma definida, que não poderia ser servida para ninguém comer, agora, uma vez que ela foi colocada na forma, uma vez que ela foi assada, ela ganhou consistência, ela ganhou solidez, ela agora tem uma outra forma
né? Ela foi modificada em sua forma, ela ganhou o formato dessa forma, e você vai poder servir esse bolo agora. Ele vai ser útil, não é? E as pessoas vão poder comer esse bolo. Não é interessante isso? Então pense, não é? De maneira prática, o que a gente pode, como a gente vai usar esse exemplo aqui para o nosso dia a dia. Imagine que você deseja crescer em algo. Existe uma qualidade na sua vida que você deseja crescer. Vamos imaginar aqui que você deseja crescer na qualidade da pureza. Então, a pureza aqui, essa qualidade, seria essa massa. É a massa do bolo que vai ser almejado daqui a pouco, mas essa massa ainda é apenas um desejo. Existe aqui uma massa, existe algo que você deseja alcançar. E para que essa massa ganhe forma, a gente vai ter que arrumar uma forma. Essa massa vai ser colocada dentro dessa forma. Essa forma, nesses lados, nesses 4 lados, simbolizam os limites que vai ser colocado e definido para que a gente consiga dar forma para essa qualidade na nossa vida. Entenda que sem essa forma, essa qualidade não vai ganhar forma na nossa vida. Então, o que seria essa forma? São esses limites que a gente vai determinar se a qualidade que a gente está almejando é a pureza. Então, imagine aí quais seriam as atividades que eu e você iríamos determinar em nossa vida. Olha, eu vou deixar de frequentar determinados ambientes, eu vou determinar a partir de hoje um tempo de busca intensa com Deus, eu vou definir alguns alvos que eu vou a partir de hoje fazer na minha vida. Então, tudo isso tem a ver com esses lados da forma, onde nós vamos colocar a nossa massa. E pode ter certeza, uma vez informado, uma vez solidificado esses valores, essa qualidade dentro de nós, a gente nem vai precisar mais se preocupar com a forma. Por quê? Porque isso já ganhou forma na nossa vida. É isso que o crescimento de caráter faz na nossa vida, queridos. Quando a gente cresce, quando a gente estabelece isso agora, já se tornou parte da nossa vida. Agora, eu e você já temos essa forma, nós temos essa forma, né, como diz Paulo lá em Romanos, né? Não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma do mundo, mas tome a forma de Deus. A forma que tem que ser colocada é uma forma que é pautada pela palavra de Deus. Amém? Então, finalizando essa meditação de hoje, eu quero que você não se esqueça disso. A maioria dessas qualidades que nós queremos alcançar de caráter na nossa vida vão precisar de ajuda externa. Queridos, na maioria das vezes nós não vamos conseguir enxergar essas coisas sozinhos. Nós vamos precisar de ajuda, de homens e mulheres de Deus que nos cercam nesses dias. Essa semana nós estamos falando da importância do discipulado. Hoje à noite, às 20 horas, nós vamos ter aí uma live, né, com o pastor de Arley, que vamos falar da importância do discipulado. Ontem o Lúcio falou sobre isso. Amanhã nós vamos continuar falando desse assunto. Nós precisamos crescer no nosso caráter. E esse crescimento vai passar por os nossos relacionamentos mais íntimos, dos relacionarmos com pessoas que podem trazer esse crescimento na nossa vida. Amém? Eu quero terminar então a nossa meditação de hoje com o texto de Efésios 4, 15 e 16, que diz assim, queridos: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Então amanhã nós vamos fazer um check-up do nosso emocional. Amém? Assim como falamos do check-up hoje, do nosso caráter, amanhã vamos falar um pouco sobre o nosso check-up emocional. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos, de todos aqueles que estão acompanhando, Pai, esses estudos nesses dias. Deus, estenda suas mãos sobre nós e nos ajuda. Deus, nós queremos crescer, assim como falamos ontem. Pai, queremos que o Senhor passe a sua sonda e analise, e investigue na nossa vida se há algum caminho mau. Deus, ajuda-nos, ó Pai, também a crescer no nosso caráter. Existem tantas coisas na nossa vida que precisam passar por esse crescimento. Pai, usa todas as ferramentas disponíveis e pessoas também que possam nos auxiliar a alcançar esse crescimento em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos, e até amanhã.